Bom, chegando para falar aqui mais abobrinhas da vitória do Vasco por 1-0 sobre o Independente Medellín. O Vasco se classifica. Mais um jogo que acho que é bem água de salsicha, né? Acho que nenhum torcedor ficou empolgado, ficou feliz, mas também acho que não tem tanto assim o que reclamar, ou até talvez tenha. É, mas uma partida aí que pelo menos venceu, acho que tira um pouco esse peso de estar tanto tempo sem vencer, né? Acho que ia fazer 2 meses, 3 meses, não lembro. Primeira vitória do Pedro Manuel, vence em casa. Então, uma vitória que, né, se é para jogar mal, que seja para jogar mal ganhando. É, Começar falando das mudanças que o Pedro Manuel fez no time, né? Acho que ele ainda está tentando se encontrar no, no Vasco. Obviamente ele chegou aqui, provavelmente não conhecia os jogadores, não conhecia o elenco, e está testando aí, está mudando os jogadores com alguma frequência. Dessa vez ele entrou com o Paulo Henrique na lateral direita no lugar do Pumita, Cuesta e Robert Renan na zaga, que é o que vinha acontecendo, e o Lucas Piton no lugar do Cuiabano na esquerda. Aí, sem o Caio Barros, que estava suspenso, ele entrou com o Thiago Mendes, fazendo mais o papel ali de camisa 5 no lugar do Caio Barros, então recuou ali o Thiago Mendes para fazer a saída de bola, ser o volante ali de mais pegada na marcação. Tietê e Ramon Rick, Andrés Gomes e Nuno Moreira, dessa vez com o Andrés Gomes jogando pela direita para o Nuno Moreira jogar pela esquerda, o Ramon Rick jogando ali um pouco mais neutralizado, e o Spinelli pela frente. Assim, né, acho que é difícil falar que esse esquema funcionou. Ali o gol do Andrés Gomes saiu justamente pela ponta direita no jogo contra o Mirassol, mas, mas acho que foi só, né? Acho que nesse jogo não funcionou tanto. Acho que o Nuno ali também pela esquerda, acho que talvez tenha sido uma das piores partidas do Nuno que eu vi. E aí eu acho que o Ramon Rick também foi mal, né, nesse jogo. Acho que ele não foi tão bem, principalmente ali antes da parada técnica, ali até os 20, 25 minutos do primeiro tempo, ele tinha tocado na bola 5 vezes. Muito pouco, né? Tu pensar, o meio campista, o Vasco estava ali com cerca de 60, 65% de posse de bola, e o nosso meio campista articulador, né? Eu sei que ele não é um camisa 10 clássico, ele não é igual o Rojas, por exemplo, que é um mais camisa 10, mas ele tocou muito pouco na bola, né? Acho que depois ali da parada técnica, acho que o Pedro Manuel chamou umas 2 vezes ele para conversar ali na beira do campo, né? Ainda teve a parada técnica, e aí ele começou a participar um pouco mais, fez uma boa jogada ali que terminou no Nuno na esquerda, e o Nuno vê o Andrés Gomes dentro da área, ele tenta, né? Ele se embola ali com a bola na hora de tocar. Mas o primeiro tempo do Vasco, assim, que ele não teve nenhuma chance, o Vasco mal finalizou, mal, né, incomodou o Independente Medellín, e aí é aquilo, né, uma água de salsicha, assim, acho que o Independente Medellín também acho que tinha intenção de cozinhar bastante o jogo, cozinhar não no sentido de fazer cera, não acho que isso tenha acontecido, mas assim, né, vamos deixar esse jogo aí para se resolver nos últimos 10, 15 minutos, a gente não precisa fazer o gol e de repente trazer o Vasco para cima, né? Como aconteceu no jogo da ida, que depois que o Vasco tomou o gol, o Vasco foi um pouco mais para cima, então, né, de repente poderia animar. Só que aí que tá, né? Eu acho que é aquilo, né? Você vai para um jogo de mata-mata, um jogo importante, ainda mais com o time precisando vencer. A torcida estava ali, compareceu e tal, mas aí falta muito do time para fazer empolgar e fazer o estádio virar ali, de fato, um caldeirão, né? O Vasco em nenhum momento ali no primeiro tempo fez aquela blitz, né? Sabe quando é jogo eliminatório, porra, e tu vai para aquela blitz de 5, 10 minutos que tu sufoca o adversário, ele tenta sair, tu faz a falta, e tu chuta e tu finaliza de qualquer jeito só para fazer o goleiro adversário trabalhar e empolgar a torcida, e tu chuta a bola vai longe, né? Aquela pressão, aquela blitz, aqueles cruzamentos que a bola fica passando de lado, não teve isso no primeiro tempo. Um Vasco que ficou ali apático, trocando passos, como se fosse um jogo de 15ª rodada do Brasileirão, né, ou um jogo ali de Carioca, as coisas, nada acontecia, nenhuma chance de gol, claro, não sei aqui, posso até ver aqui nas estatísticas, no primeiro tempo, né, foi 0,2 de gols esperados do Vasco, 6 finalizações, uma finalização no gol, 12 escanteios, então, assim, é aquela coisa, né, meio que nada aconteceu no primeiro tempo, 3 finalizações dentro da área, 3 finalizações fora, mas assim, tudo muito, muito pouco, né, em relação ao Vasco. E o Independente Medellín acho que também, né, é um time que está em reformulação, um time que não que está tentando engrenar ainda, talvez, e que estava ali esperando, né, a sua oportunidade surgir. O Vasco teve mais a bola, acho que teve ali um momento entre 10, 15 minutos no primeiro tempo que o Independente Medellín conseguiu ter um pouquinho mais a bola, mas foi só, não conseguiu assustar o Vasco. Aí acho que vai o mérito da defesa. Acho que o Cuesta fez uma boa partida hoje de novo, o Robert Renan também.
O Paulo Henrique é um diferencial, porque ele é um cara muito rápido, né, na marcação, e ele acabou sendo, acho que talvez o principal melhor jogador do Vasco no primeiro tempo. Ele deu 2 boas arrancadas ali que geraram faltas perigosas para o Vasco e que foram extremamente mal batidas. Uma foi pelo Piton, se eu não me engano, e a outra ali pelo Nuno na entrada da área, que foi uma coisa terrível, assim, né? Tipo assim, para bater a falta daquele jeito, se você não tem um cobrador de falta, faz outra coisa. Toca a bola pro lado, porra, sei lá, mano, tenta alguma outra coisa que não seja uma falta que foi batida fraca no meio do gol e acima do gol, né? Tipo, se ele tivesse acertado o gol, a bola teria ido exatamente na mão do goleiro. Então, não sei quantos gols de falta o Nuno tem na carreira para credenciá-lo a bater uma falta dentro da área, mas assim, parece uma ideia muito ruim. Então, o primeiro tempo foi assim, o Tietchan sendo muito também aquele jogador nota 5, 6, né, que recebe, passa, mas não cria nenhum grande volume de jogo. Acho que o Paulo Henrique deu ali umas boas arrancadas, mas suas principais jogadas acabaram sendo individuais, não foram ali em associação com o Andrés Gomes, que depois da parada técnica ou nos últimos 15 minutos foi transferido para a esquerda. O Ramon Henrique ficou aberto na direita e o Nuno centralizado, né? O Nuno agindo mais como um armador, e aí o Nuno passou a jogar menos ainda. O Andrés Gomes ali recebendo as bolas, acho que também não conseguiu fazer muita coisa junto com o Piton. Foi um jogo que o Vasco, se eu não me engano, fez menos cruzamentos. Teve o Spinelli ali na área também que não rendeu nada, né? O Vasco fez 21 cruzamentos nesse jogo, né? 5 certos. É, então, 11 no primeiro tempo e 14 no segundo. Então, assim, um jogo que o Vasco cruzou menos e que o Spinelli foi menos útil ainda. Termina o primeiro tempo com o Spinelli sendo o segundo jogador que menos tocou na bola e o Ramon Rique o terceiro, né? Eles só não estavam atrás do centroavante do Independente Medellín, que teve 35% de posse de bola. Então, uma partida muito ruim, assim, do Vasco, né? Em termos de você olhar e falar assim, pô, o que esse time está fazendo? Qual a ideia desse time em campo? Não pressionava tão alto assim, às vezes esboçava uma pressão alta, mas não conseguia roubar a bola na saída de bola, então rapidamente voltava e marcava no próprio campo, e quando marcava no próprio campo também não fazia aquela pressão para tentar roubar rápido e tentar um contra-ataque. Acho que não teve, acho que o único contra-ataque que teve, se eu não me engano, foi com o Paulo Henrique. É, que foi uma que ele arrancou ali 80 metros com a bola, e teve uma outra ali que acho que roubou a bola no meio campo, e o Ramon Henrique foi justamente que ele abriu pro Nuno na esquerda. Então um time assim que meio que não faz nada, parece estar ali por obrigação, um time parece um pouco, sei lá, né, um time que parece que todo mundo ali está concursado na hora ali de tipo assim, eu sei que não vai acontecer nada, não vou perder meu emprego, vou fazer aqui o que eu tenho que fazer e daqui a pouco eu vou para casa. Faltando um pouco mais daquele tesão que pô, traz a torcida para jogar junto, para gritar, para pressionar. Então, no primeiro tempo, assim, achei bem abaixo, ainda que o Vasco não tenha sofrido. O Independente Medellín não chegou nem perto de fazer um gol do Vasco. Mas é aquilo, né? O Vasco, acho que jogando em casa, sendo um time melhor, com mais investimento, na situação que está, o Vasco tinha que fazer mais. O Vasco tinha que dar um jeito ali de pressionar, chutar mais fora da área, criar mais chances de gol, ter um pouco mais de tesão ali, um pouco mais de intensidade do time nas bolas, né? Porque o que a gente viu até agora aqui de intensidade do Vasco foi muito ruim. E aí volta para o segundo tempo, com um time igual, e rapidamente o Pedro Manuel começa a mexer no time. Ele já ali com 12 minutos bota o Watson e o Cuiabano no lugar do Piton e do Tietchan. Então ele passa, né, o Andrés Gomes já estava na esquerda, o Watson abre como ponta na direita, e o Ramon Rique fica ali como camisa 8, né, jogando ao lado do Tietchan, do Thiago Mendes, quer dizer, e o Nuno Moreira na frente deles, ali no 4-3-3 um pouco mais clássico, né? Acho que o Watson também não chegou a entrar tão bem, não conseguiu fazer grandes coisas. O Cuiabano também não conseguiu fazer grandes jogadas individuais, não foi a linha de fundo, não fez grandes cruzamentos. Acho que não agregou tanto. Logo depois ele deu azar ali, que teve a lesão do Robert Renan, e entrou Saldívia. E aí Saldívia é muito pressionado, não tinha entrado ainda em nenhum jogo. Não entendi também porque que ele entrou com Saldívia, se nos outros jogos ele vinha, né, eu acho que o Saldívia tá machucado, mas ele vinha levando o Lucas Freitas pro jogo, e o Lucas Freitas é canhoto, né? Então, de repente, faria mais sentido entrar o Lucas Freitas no lugar do Robert Renan, que também é canhoto. Mas ele preferiu o Saldívia. Eu particularmente gosto do Saldívia, assim, acho que ele é um zagueiro muito corajoso no que ele faz, porque ele corre muitos riscos e ele comete erros, mas é um cara que estava se adaptando aí. Acho que a gente tem muita paciência com o Nestroza, com o Brenner, com o Spinelli. Entendo que um zagueiro talvez não possa cometer alguns erros que o Saldívia cometeu, que foram, né, acho que os dois gols contras que ele fez foram azar, e teve um outro gol que ele errou ali, mas ele é um cara que está jogando bem, que é corajoso, que eu não deixe se abalar. A gente viu hoje que ele entrou, né, logo na primeira bola ele já erra um passe, e depois ele tenta de novo, ele acaba furando uma bola na área. Acho que os primeiros 5 minutos dele ali foram um cenário que todo mundo viu assim, caraca, o Vasco vai perder e quem vai entregar esse gol vai ser o Saldívia, cara. Mas eu acho que é um cara que não dá para perder. A gente tem dois zagueiros aí, que é o Robert Renan e o Cuesta, o reserva, né, se entrou hoje é o Saldívia, o outro já é o Lucas Freitas.
né, vamos supor, se sai o Saldívia, quem é que chega? O Vasco não conseguiu trazer ninguém até agora. Mas voltando a falar do jogo, e logo depois, né, antes da parada técnica do segundo tempo, ele bota o Jair e o Brenner no lugar do Ramon Rick e do Spinelli. Aí eu acho que o Spinelli fez uma partida muito ruim de novo, né, um cara que não foi acionado e também não consegue participar muito bem do jogo. É, então, então, né, acho que tá difícil assim a vida do Spinelli, tanto dele quanto do Brenner. Não agregou nada, não sei nem se ele. Ele teve uma chance ele de gol no início do segundo tempo, né? Uma jogada que eu não vou me lembrar agora se era do Adson, mas que ele tem a chance ali de finalizar praticamente da marca do pênalti e acaba isolando. Ele até teve 3 finalizações no jogo, 22 ações com a bola, né, em 66 minutos. Eu particularmente acho isso muito pouco. Perdeu a bola 8 vezes, não acertou nenhum drible. Acho complicado, né? Porque para você ter esse estilo de jogo, você precisa pelo menos ser um puta de um artilheiro, né? A bola tem que chegar na área, tu tem que fazer o gol. E acho que ninguém olha pro Spinelli e fala assim, caralho, irmão, joga na área que o Spinelli vai meter essa bola no gol. Igual era, por exemplo, com o Verratti. Então, né, acho que mais uma partida ruim, pouco envolvido, consegue gerar pouco jogo também, não é um cara que consegue fazer muito bem o facão, uma infiltração, não é um cara que ganha, né, as bolas aéreas ali para cabecear, se a gente mandar 10 cruzamentos para a área, talvez ele não ganhe nenhuma bola, não cabeceie nenhuma bola. Então, um pouco complicada a situação do Spinelli hoje no Vasco. E aí o Ramon Rick sai, achei uma partida também dele abaixo, assim, repetindo a intensidade, acho que ele é um moleque que subiu da base agora com 18 anos, talvez ele não tenha tanto físico, mas para jogar 60 minutos ele tem que ter um pouco mais de intensidade, nem que ele jogue só 45. Acho que o caminho natural é que ele saia do time e passe a entrar no segundo tempo, mas mesmo ele entrando no segundo tempo, ele precisa mostrar um pouco mais de intensidade, querer a bola no pé, partir para cima, tentar passes, se aproximar para receber. Né, quando a gente vê um moleque subindo da base, acho que a gente espera um pouco mais de tesão, aquela coisa do, porra, eu quero mostrar serviço, eu quero ganhar vaga. Nem que seja para daqui a 3, 4 meses ele virar titular e abandonar e voltar a ser um morto em campo. Então, acho que o mínimo que a gente espera, né? A gente fala de jogador ruim, jogador burro, não sei o quê, mas o mínimo que a gente espera é um pouco mais de intensidade, um pouco mais de entrega. E eu acho que hoje o Ramon Henrique deixou a desejar nisso, né? Ele mostra ali que ele tem algum recurso, que ele tem habilidade, ele tenta os passos quando ele recebe a bola, mas ele precisa ser um pouco mais inconformado em campo, né? Ele precisa, tipo assim, cara, eu não tô participando, eu tenho que participar, eu tenho que receber essa bola no pé, eu tenho que trocar, eu tenho que sentir a bola, eu tenho que estar ativo no jogo, porque senão você fica fora do jogo 1, 2, 3, você começa a acostumar a ficar fora do jogo. Quando a bola vem para você, você está praticamente frio, né? Então achei uma partida abaixo do Ramon Henrique, pior do que a contra o Mirassol. E aí entra o Jair, que é um cara que é um cara muito bom, né? Tá voltando agora de lesão, acho que é o segundo jogo dele. É um cara que controla muito bem, direciona as ações, consegue dar ritmo ao meio campo. É, é complicado porque o Jair acho que ele não consegue fazer o papel de 5, né? Porque eu acho que talvez na recomposição ele não tenha tanta intensidade para cobrir espaços, principalmente o Thiago Mendes que sai e avança muito. Se a gente tiver com, né, como a gente estava com o Nuno, que é um cara muito mais lento, de muito mais pegada, então num jogo que seja mais parelho ali, o Vasco está praticamente dominando o jogo. É, o Vasco, o Jair talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas hoje com o Vasco com a bola no pé, com o adversário que não está ameaçando, o Jair conseguiu ali cadenciar bem o jogo, direcionar, fez uma diferença enorme no meio campo, acho que também deu um pouco mais de liberdade para o Thiago Mendes quando o Vasco estava com a bola no pé, o Thiago Mendes teve muito mais liberdade para trabalhar ali na entrada da área e para invadir a área, que foi o caso do gol. E o Brenner entrou ali para circular, eu acho o Brenner muito blasé em campo, um cara meio sem sangue, assim, que está sempre trotando, recebe a bola e dá o passe lá na lateral. Eu entendo o estilo de jogador que ele é, um jogador que em tese é para gerar jogo, que é para né, movimentar ali, dar um pouco de circulação no ataque, mas acho que hoje o Vasco não precisa de um jogador assim, acho que o Vasco precisa de um jogador que faça gol. O Vasco não pode ter um atacante que o 9 é o Spinelli que não faz gol, é um cara brigador, e o outro 9 é um cara que gera jogo e circula ali como falso 9. Então essa é a principal carência do Vasco, né? E o Vasco, né, acho que foi uma coisa natural ali do jogo, o Vasco conseguiu uma hora achar o gol, acho que o Vasco não teve nenhuma grande chance de gol tirando aquela, que em nenhum momento que o Vasco, assim, dava para sentir, foi aquela coisa, água de salsicha, né? Você fica vendo o jogo e fala assim, cara, esse jogo tá fácil, dá para ganhar. Mas tu também olha e fala, caralho, a gente já cometeu algum vacilo e vai acabar perdendo.
Por sorte, o Independente Medellín hoje não atacou tanto, não conseguiu, tem o mérito do Vasco de ter impedido isso, acho que tiveram ali uma cabeçada antes do gol do Vasco que deu uma assustada, mas de resto o Independente Medellín fez muito pouco, então assim, o Vasco ganhou de 1-0, mas a expectativa, acho que você olha para esse time do Independente Medellín e o que foi o jogo, o Vasco deveria ter amassado o Independente Medellín, deveria ter dado 30 chutes no gol, empurrado o Independente Medellín para trás, ter trazido a torcida para perto de novo, foram 13 finalizações do Vasco. Então, né, acho um pouco complicado assim essa atuação. É claro que é sempre bom vencer, mas teve uma outra ali logo depois do 1-0, que é uma tabela do Brenner com o Thiago Mendes. Aí, de novo, o Brenner se movimenta bem, toca no Thiago Mendes, recebe de volta e domina mal pra caralho, mano. Sai na cara do gol, domina tudo errado. Então de que adianta você circular bem se depois não vai ter gol? Sendo que você é o camisa 9. E aí o jogo acho que correu ali de uma forma meio burocrática até o final. O Vasco poderia ter tido um pouco mais de ímpeto ali para fazer o segundo gol, mas de certa forma controlou e segurou o jogo. Acho que o Nuno Moreira ali, teve algum momento que eu esqueci que o Nuno Moreira estava em campo, eu lembrei ali, faltando 5, 6 minutos, completamente morto, assim, né, em campo, se arrastando. Isso é algo que preocupa, porque ele é português, técnica português. Não sei quanto que de repente um vai comprar a ideia do outro e eles vão ficar ali de mãos dadas, né, para morrer abraçado. Acho que todo mundo que vê o jogo do Vasco acompanha e sabe que o Nuno, né, o teto dele talvez seja 70 minutos em campo, se for para jogar com intensidade. Hoje nem foi um jogo com intensidade, a gente viu ele se arrastando ali na reta final. É, então é isso, um Vasco hoje que, mais uma vez, acho que trabalhou de forma muito individual na maioria das vezes, é um time que fica muito espalhado em campo, você não vê ali muitos jogadores próximos, não estou falando daquela coisa do Diniz de ter 10 jogadores do mesmo lado, mas vai acontecer uma jogada, ter 3, 4 jogadores próximos ali para fazer uma tabela, um passa, né, um toque passa, não sei o que, é muito difícil isso acontecer no Vasco, ainda acho o time um pouco desorganizado ofensivamente, acho que defensivamente talvez esteja um pouco melhor, porque não tem cedido tantas chances ao adversário, né, que não tenham sido grandes adversários até aqui. Acho que faltou um pouco mais de novo usar o Robert Renan na construção. Ele é um cara que tem que ter liberdade para avançar. É, Independente do lateral que tiver ali, se for o Piton, se for o Cuiabano, o Robert Renan é um cara do passe, é um cara que tem criatividade, é um cara que tem ousadia e que tem jogado muito bem. Não sei se ele vai voltar para a lesão. Da mesma forma, o Saldivia, esse cara, acho que o Cuesta também tem um pouco de qualidade para fazer isso e também é um zagueiro corajoso. Ele que é um cara que acaba conduzindo um pouco mais para soltar um passe mais curto, menos criativo, mas é um cara que tem coragem para sair com a bola ali. O Thiago Mendes fez uma boa partida, uma partida de Thiago Mendes, né, que fica ali correndo o campo todo, defende, chega duro, chega no ataque. Ficou ali no início, até o Jair entrar um pouco mais preso no campo de defesa, mais, mas depois se soltou e conseguiu participar mais ofensivamente. André Gomes um pouco abaixo na qualidade técnica, na tomada de decisão. O Cuiabano acho que foi mais do mesmo, acho que o Watson participou ali do gol, esperou bem o Paulo Henrique ultrapassar e acabou dando passe ali, mas também sempre o Watson aquela coisa, dá um drible, erra a tomada de decisão, dá um drible e chuta mal pra caralho, erra o drible, erra a tomada de decisão. Acho que, porra, se eu sou o treinador do Vasco, eu pego o Watson assim pelos dois braços e falo assim, meu filho, para de cortar para a esquerda e tentar mirar no ângulo oposto. Todo mundo já sabe que você vai fazer isso. Só que o pior do que todo mundo saber que você vai fazer isso é que todo mundo sabe que tu não vai acertar, porque tu tá sempre errando o chute, o teu chute é muito fraco. Tu tem que começar a chutar no canto do goleiro, no canto que você tá mesmo, um chute mais curto, que vai surpreender. Pode ser chute rasteiro, de peito do pé, mas você precisa parar de dar esse chute de criança. Teve uma bola ali que ele cortou e fez isso. E é isso, né? Eu acho que eu também preferia que ao invés da entrada do Brenner, fosse a entrada talvez do DVD. Acho que o DVD é um cara que é subutilizado no Vasco. Claro que a lesão do Robert Renan, ninguém espera trocar um zagueiro, mas, mas o DVD é um cara de presença de área, é um cara forte, ele não é um grande goleador, mas ele é um cara que está sempre arriscando, é um cara que gosta de chutar pro gol. A gente já viu ele chutando várias vezes, de fora da área, dentro da área, sem ângulo. Então, eu gostaria de ver mais o DVD em campo, né? Principalmente assim, cara, Spinelli para mim hoje, né, na minha cabeça hoje, pensando dia 29 de julho, Spinelli só entra se o Vasco estiver perdendo e, tipo, pressionando muito o adversário. Tipo assim, Vasco e Bragantino em São Januário, tá 1-0 Bragantino e o Vasco tá lá empurrando, precisando empate, aí tu bota Brenner e DVD, Spinelli e Brenner, Spinelli e DVD e tal. Agora, tirando isso, vai ficar revezando aí Brenner e DVD, e para mim eu ainda prefiro o DVD.
Então é isso, né, a partir do Vasco aí que vence, né, tira um pouco o peso nas costas do técnico, da equipe, dá um alívio para a torcida, tira um pouco, né, aquela questão que o Andrés Gomes falou que era espiritual, mas acho que é muito mais moral, técnica e tática. Mas ainda é uma partida muito abaixo, né, de não ter um momentozinho de empolgação, de você falar: "Caralho, mano, virou a chave", né, na cabeça. Não, acho que os pontos positivos foram o Thiago Mendes, né, óbvio, acho que não ter tomado gol também e principalmente a volta do Paulo Henrique, voltou jogando bem ali, cometendo alguns erros normais do Paulo Henrique, mas também fazendo boas jogadas, acaba dando assistência para o gol, e tendo boas participações ofensivas em geral, sem cometer muitas falhas defensivas. Então o Vasco classifica, vai um pouco mais leve aí, sábado tem um jogo contra o Fluminense. Se eu tivesse que dar nota aqui para os jogadores, acho que é o Léo Jardim com nota 6, o Piton com nota 5, Robert Renan acho que 6,5, o Cuesta 6, o Paulo Henrique eu acho que eu daria um 7,5, o Tietchan daria um 5,5, o Thiago Mendes 7, toma um cartão amarelo burro pra caralho também ali, o Thiago Mendes, né? Um cara que toma um cartão amarelo bobo com frequência, um cara que tá suspenso com frequência, é, toma amarelo por reclamar com o árbitro, por discutir com o adversário, por tirar a camisa, sendo um cara de marcação, um cara com intensidade, né? É complicado isso. O Nuno Moreira eu daria 4, achei o Nuno Moreira muito mal. O Ramon Henrique eu acho que um 4,5, o Andrés Gomes 5, o Spinelli 4, 3,5. O Spinelli 3, na verdade. Vamos lá. Cuiabano 5, acho que o Adson 5,5 ali, porque participou do gol. O Saldívia 5,5 também. O Jair, acho que um 6,5. E o Brenner 5,5. Então acho que é isso, né? E o Pedro Emanuel, acho que vale ressaltar aí a coragem dele de fazer 5 substituições antes da parada técnica, ali, antes dos 25 minutos. Muitas vezes a gente fica querendo que o time mude, e ele não ficou esperando, né? Já saiu mudando tudo, assim, uma coisa meio louca. Uma substituição ali não foi planejada, que foi a do Saldívia no lugar do Robert Renan, mas falou, foda-se, vamos para cima, não desestruturou o time, né? Foram mudanças muito mais para dar um gás novo e mudar uma característica ou outra, né? O Brenner ser um cara que dá mais circulação ali no lugar do Spinelli, é, na área, né? E aí, quando ele bota o Jair junto com o Brenner, ele acaba dando um pouco mais de liberdade justamente para o Thiago Mendes chegar na área, já que o Ramon Henrique não estava conseguindo chegar tão bem na área. Né, o Adson muda um pouco a característica ali, botando o Nuno para dentro e recuando o Ramon Henrique. Então foram substituições que acho que melhoraram um pouco o que o time estava fazendo, de certa forma, mas que não mudaram muito, né? Teve aquilo, se o Vasco fizesse o gol logo de cara, não estaria ameaçado aquela coisa do time completamente bagunçado, sem defesa, ou sem atacante, ou qualquer coisa do tipo. Então é isso, né? Espero que o Vasco continue evoluindo aí, precisa melhorar um pouco defensivamente, precisa melhorar muito ofensivamente, ter um pouco mais de criatividade. Eu não sei se por enquanto também tem uma coisa que o Vasco só enfrentou times ruins, né? Ruins assim, mas em tese piores que o Vasco, né? Pegou o Vitória, pegou o Independente Medellín 2 vezes e pegou o Mirassol. E na maior parte essa foi a primeira vez que o Vasco ficou na frente do placar. Né, contra o Vitória empatou, estava empatando, depois tomou o gol e ficou perdendo. Contra o Independente Medellín, as 2 vezes ficou atrás do placar e empatou. E contra o Mirassol ficou atrás do placar e empatou. Então, não sei se de repente a ideia do Pedro Emanuel é virar um time reativo, ser um pouco mais contra-ataque, que não precise propor tanto o jogo, quanto o Vasco tem sido obrigado a propor nesses 4 primeiros jogos. Vejo que ele está ajustando o time ainda, né? Tá vendo quais são as peças, acho que ele deve seguir com algo muito parecido com isso, né? Tinha visto uma matéria de que ele planejava jogar com 3 camisa 8, eu acho que é muito próximo disso. Thiago Mendes, Ramon Henrique, Tietchan, Thiago Mendes, Jair e Tietchan. Alguém aí vai sair, mas acho que o Barros talvez perca o lugar dele no time. E aí a dúvida, né? Acho que o Andrés Gomes não tem como sair do time, a dúvida vai ficar sempre por camisa 9, talvez já no próximo jogo contra o Fluminense ele volte já com o Brenner como titular. E o Nuno Moreira, eu não sei se é o que ele pensa, assim, confesso que para certos papéis o Nuno Moreira serve, mas se vai jogar de forma reativa eu já acho que é um pouco menos. Então acho que é isso, né? Acho que é uma partida aí, mais uma partida do Vasco que pelo menos venceu, mas que não deixa nada de muito bom, nem de muito ruim, né? Basicamente nada, quase uma pré-temporada isso, né? O jogo, assim, o ânimo que ele te dá quase de pré-temporada. Mas é isso. Vocês foram das abobrinhas aí de Vasco 1, Independente Medellín 0.